Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui ler a palavra do Senhor, eu quero aqui falar um pouco sobre a queda, de Nabucodonosor, falar algumas particularidades aqui dentro da palavra. Eu vou lendo a palavra, eu vou explicando, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Alguém me perguntou aqui sobre jejum, como que faz jejum? Teve uma irmã aqui nos comentários, que ela perguntou, como que eu faço jejum, irmã Raquel? E lá eu deixei o link para ela de uma playlist em que lá tem 73 vídeos falando só sobre jejum. O que é o jejum? Como fazer o jejum? Jejum total, jejum parcial, o que deve ter um jejum, como fazer o jejum. Mães, tem 73 vídeos lá, somente falando sobre jejum, a importância do jejum. Então tá no playlist, você procura no canal, assim, playlist, aí lá tem uma série, assim, tudo dividido, tudo ali, de uma forma organizada. E então ali tem aproximadamente que eu contei, tinha lá 73 vídeos. Então, se você também que está aí do outro lado quiser aprender um pouco mais sobre essa prática espiritual, assiste os vídeos, sobre jejum. E eu quero aqui ler um pouco sobre o que aconteceu aqui com Nabucodonosor, ler Daniel capítulo 4, esses dias. Já tem uns 2 dias, que eu me lembrei muito, irmãs, dessa história sagrada. E eu quero ler aqui para todas vocês e antes de ler, quero aqui falar algumas coisas que precisamos nos atentar nos detalhes. E aquilo que Deus ele fala, aquilo cumpre, viu, irmãs? Se possível, quando Deus falar algo com você, para você não esquecer, você anota no seu caderninho de oração. Anota, porque Deus, Ele vai fazer. Assim como Ele determina, Ele efetua. Viu, irmãs? Deus, Ele fala de diversas formas. Ele fala pela palavra, Ele fala por um louvor, Ele fala através de um sonho. Irmãs, Deus fala muito comigo através de sonhos, viu? Muito comigo através de sonhos. Muito assim, e é muito bom você anotar, você não esquecer. Porque vai passando o tempo, Agora tem uma outra coisa, quando é um sonho ruim, você deve repreender, Mas eu tenho muitas experiências, viu? Deus fala muito comigo em sonho. Aquilo que vai acontecer, viu? Aquilo que vai acontecer comigo. Eu não sei se com você é assim, mas ele fala, principalmente por intermédio da palavra. Eu vou ler a palavra aqui e vou falando de um acontecimento que aconteceu aqui na vida de Nabucodonosor. E não esqueça aquilo que Deus falou, viu? Eu tenho experiências também na minha vida. No final até compartilho, Mas Deus ele fala através da palavra, ele fala através de um louvor, ele pode usar um vaso, um profeta, uma profetisa. Deus também ele pode falar, irmãs, em uma pregação. Deus ele fala de infinitas formas e maneiras, viu, amada igreja? Então aqui, no final vou contar uma experiência aqui, irmãs. Deus fala muito comigo através de sonho. Mas e no final eu vou fazer uma oração, amém? Aqui em Daniel capítulo 4 vai dizer assim: Eu, Nabucodonosor, estava tranquila em minha casa, capítulo 4, versículo 4. Deixa eu colocar o óculos aqui. Ele tá narrando aqui, em primeira pessoa.
ele tá narrando, ele tá falando aqui, ó. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram, ó. Ele estava lá tranquilo, ele teve um sonho. Fique atenta aos sonhos. E outra coisa, um sonho, irmã Raquel, qual que é a diferença de um sonho profético de Deus e quando que é um sonho que é apenas um sonho? Ó, um sonho que é apenas um sonho, algo da mente, você não lembra no outro dia. Lembra sim, vagamente algumas coisas, você não consegue lembrar com clareza. Agora, quando é um sonho profético de Deus, um aviso, algo, você lembra dos detalhes, inclusive, viu? Mas vamos lá, ele teve um sonho, por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença, olha só, irmãs, todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do seu Deus, e no qual, ao Espírito dos deuses santos, eu lhe contei o sonho, dizendo. Então, quem vai ser introduzido aqui na presença de Nabucodonosor é Daniel. E ele já estava lá na Babilônia, irmãs, há muitos anos já, porque ele foi para lá bem jovenzinho, né? No qual capítulo 1 vai falar que ele se assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias. Então, Daniel ele era bem jovenzinho, aproximadamente 16, 17. Então, ele estava lá, viu, irmãs? Durante muitos anos. Aqui já havia se passado muitos anos. E ele acabou ficando conhecido, né? E a Babilônia, viu, irmãs? Ela era muito avançada. Nabucodonosor, ele era muito preocupado em mostrar para as pessoas ali o seu poderio, o avanço. Ele fez uma arquitetura, um projeto arquitetônico e tão bonito, tão lindo, né, que aquilo foi chamado como o Jardim Suspenso da Babilônia. Tinha um rio no meio, né, fez um rio no meio, mas uma coisa linda, imagina. E ela era muito avançada em culinária, agricultura, era uma potência na época. Era uma potência, digamos assim, mundial da época. Era assim muito avançada. E ele tinha muito essa preocupação, né, de mostrar o belo, como é que se fala? Eu preciso aqui buscar a palavra certa. Exuberância, isso. Exibir. Ele era muito preocupado com isso, né? Fascinar as pessoas. Aí, olha aqui, ele teve um sonho. Chamou lá os encantadores, os caldeus, adivinhadores. Ninguém. Chama Daniel, no qual o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho dizendo, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos. Ele falando para Daniel. E nenhum mistério te é difícil. Ou seja, irmãs, pelo fato de Daniel ter ficado muitos anos lá, aqui já havia passado a fornalha, Daniel ficou conhecido. Né? Ele ficou conhecido e já havia se passado muitos anos, ficou conhecido como homem de Deus. É tanto que ele fala aqui, ó,
Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões e o sonho que eu tive, dize-me a interpretação. Eram assim as visões, ele falando. Na minha cabeça, quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Árvore, irmãs, na Bíblia e sonho significa pessoas, tá? Nós somos como árvores. É tanto que no capítulo 1 de Salmos, primeiro ele vai falar, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Porque será como árvores. No mundo espiritual nós somos árvores. Jesus, uma certa feita, ele vai curar um cego, e ele vai curar aquele cego, e aí, você está enxergando? E eu vejo pessoas andando como árvores. Aí Jesus foi lá, recalibrou e pá, fez lá um milagre novamente. E aí? Não, agora eu vejo pessoas. Você vê que Jesus abriu ali, mas o mundo espiritual na vida daquele cego. Então, no mundo espiritual nós somos árvores. Olha só, ele falando. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até os céus, era vista até os confins da terra. Uma árvore grande. Ou seja, né? Muitas potencialidades. Ele estava vendo ele mesmo. A sua folhagem era formosa, seu fruto abundante, havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Uma árvore, os ramos, todos se beneficiavam. Irmãs, eu me lembrei aqui de um salmo, né? Tem um salmo que fala assim: uma coisa disse Deus e duas eu a ouvi, que o poder pertence a Deus. Existem pessoas, irmãs, que Deus abençoa de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Geralmente são os pontas, né, de raça, são pessoas, são grandes príncipes na terra, melhor dizendo, que Deus levanta. Mas existem pessoas que são tão abençoadas por Deus, e a bênção não fica ali só naquela pessoa, aquela bênção vai para vários pontos e lugares. Quem está entendendo? E aqui ele está falando disso, a sua folhagem era formosa, todos se beneficiavam. Todos se beneficiavam. Os animais achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos. Todos os seres viventes se mantinham dela. Ou seja, era uma figura tão proeminente que beneficiava muitos seres. E existem pessoas assim ainda hoje, irmãos. Existem pessoas que são tão abençoadas que elas abençoam. E quanto mais elas abençoam, aqui que está o princípio da prosperidade. Irmãs, assim, existem pessoas que são tão abençoadas que elas abençoam outros. E quanto mais elas abençoam outros, mais elas são abençoadas. Quem está entendendo? Elas abençoam, elas doam, irmãs, e quanto mais elas abençoam, quanto mais elas doam, quanto mais elas ali estendem a mão, abençoa mesmo, vidas, pessoas, mas mais essa pessoa é abençoada por Deus.
mais essa pessoa é abençoada por Deus. Se você conhece alguém assim, irmãs, é uma pessoa próspera, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa... E tem muitas pessoas que são alcançadas pela unção dessa. Quem tá entendendo? Isso é uma unção, viu, irmãs? Isso é uma unção. Mas vamos aqui, ó. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, ou seja, vi um anjo, clamando fortemente: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, afugente os animais, mas a cepa com as árvores deixai na terra, com cadeia de ferro e bronze e erva no campo, seja ela molhada de orvalho no céu, a sua porção seja com a dos animais. Ele estava vendo ele mesmo. Ou seja, ele está falando aqui, ó, mas a cepa, o tronco, com as raízes deixa. Ou seja, ele não ia morrer. Não ia morrer. Quando você vê assim uma raiz solta, ó, algo solto da terra, porque já foi decretado lá no céu. Quando você vê, você tem uma visão, quando você teve um sonho, que algo já estava assim meio que solto da terra, ou então fora, não tinha tronco, o tronco estava fora da terra. Então, quando estiver assim solto, desconfie. Já desconfie que Deus não vai deixar com vida não. Olha só, o que ele fala aqui: mas a cepa com as raízes deixai na terra atada com cadeia de ferro de bronze, seja ela molhada. Isso aqui eu já li, né? Olha, 16, mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos, ou seja, 7 anos. Ou seja, ele estava vendo ele mesmo. Ele estava tendo uma visão ali, irmãs, dele mesmo. Mudou o coração, irmãs, tudo começa com o coração. A Bíblia diz que Deus mudou o coração de Saul. Mudou o coração de Saul. Colocou ali um coração de profeta. Logo no início, quando ele foi ungido ali, né, separado, e ali ele vai profetizar lá junto com os profetas. Mas antes disso, Deus tinha mudado o coração de Saul. Deus endureceu o coração de Faraó. Deus, ele conhece os corações. E aqui fala que mudou o coração dele. Olha, irmãs, mudou o coração dele. O coração dele ficou como o coração de um animal. Um animal inferior, né? Um animal. Mudou-se-lhe o coração. E ainda tem aqui, ó, mais detalhes. E passem sobre ela 7 tempos. A nossa vida, irmãs, é regida por ciclos, né? Então, nesses ciclos, são ciclos de 7 anos. Irmã Raquel, um ciclo corresponde a 7 anos. Você vê que Jacó, ele foi lá para a casa de Labão, ele trabalhou 7 anos. Aí por Raquel, aí não deu certo. Teve que trabalhar mais 7 para dar certo. Depois ele foi ficando lá. Ele só volta depois de 28 anos. 7, 14, 21, 28. Ele só volta muitos anos depois para acertar as contas lá com Esaú. Então, irmãs, aqui fala, né? 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, ó, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens.
e o dá quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Olha só. Isto vi eu, rei Nabucodonosor em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios no meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Podes tu fazer, porque em ti há o Espírito dos deuses santos. Irmãs, ele pediu ali para Daniel resolver essa situação. E ali Daniel ficou atônito, perplexo. E ali Daniel foi falar com Deus. Daniel foi falar com Deus, irmãs. E Deus ali vai dar a interpretação para Daniel. Ó, Deus vai dar a interpretação para Daniel. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que desceu do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixar na terra, atada com cadeias de ferro. Na erva do campo seja ela molhada, do orvalho do céu até sua porção seja com os animais do campo, até que se passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, Daniel falando. Este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Daniel ali estava avisando. Serás expulso. Mas Daniel foi direto ali falando. Serás expulso de entre os homens e a tua morada será como dos animais. Dar-te-ão comer ervas como os bois, será molhado de orvalho. Que situação, viu, irmãs? Por causa de ti para que conheças o Altíssimo, ele tem domínio sobre o reino dos homens e o dá quem quer. Olha o 26. Quanto ao que foi dito que deixaste a cepa na terra com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. O céu reina, viu, irmãs? O céu domina. Ó, o que ele fala aqui. Portanto, ó rei, aceita meu conselho. Daniel falando para ele. Portanto, ó meu rei, aceita o conselho e põe o reino pela justiça de teus pecados e das tuas iniquidades. Ó, irmãs. Usando de misericórdia para com os pobres e talvez prolongue coisas. Olha aqui, irmãs. Eu vou ler novamente. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e a tua iniquidade, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ou seja, irmãs, Daniel aqui estava dando conselho para o rei, e ele fala, ó, põe termo, põe fim pela justiça, use de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel ali, irmãs, ainda vai dar um conselhozinho para ele, não, e assim, assim. Aqui que está a chave do texto, irmãs, que eu vou falar aqui agora. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Ele esqueceu, mas passou o tempo, ele esqueceu. E você não pode esquecer o que Deus fala. Aconteceu tudo aqui, aconteceu. Você não pode esquecer do que Deus falou ao teu respeito. Você não pode. Creia. O que Deus falou vai se cumprir. Amém? Vamos orar? E ali vocês conhecem a história. Ele ficou como um animal.
ruminando lá, comendo. Mas, muita dificuldade. Mas ali 7 anos, um ciclo de vida, Deus foi lá, tirou, resolveu e agora ele deu graças e glória ao Senhor. Então, irmãs, precisamos estar muito atenta porque Daniel ainda vai ali dar uma alerta para ele, mas se passou 1 ano, 12 meses, ele esqueceu possivelmente. Mas você não vai se esquecer, porque nós vamos orar. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, eis aí, Senhor, a tua filha, o teu filho. Ó Pai, nesse vídeo, Pai, toma nas tuas mãos, eu deixo no teu altar. Repreenda todo o mal, toda obra contrária. Vai dando, Senhor, a vitória. Pai, visita a vida do meu irmão, da minha irmã, Pai, nesse momento, nesta hora. Repreenda todo o mal, todo o levante do inimigo, toda obra contrária do inimigo. Senhor, eu deixo essa pessoa nas tuas mãos, Pai. Vai abençoando, guardando e livrando de todo o mal. E que ele e ela não venham se esquecer daquilo que o Senhor falou, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.